Boa noite a todos, caríssimos irmãos, encarnados e desencarnados. É um prazer muito grande estar aqui novamente, com todos em seus lares. Por causa dessa pandemia, nós todos estamos aí impedidos de ficar próximo, mas estamos aqui mais do que nunca juntos, através das conexões e da tecnologia. Então, com essa bondade divina e com o acompanhamento dos mentores da Casa Sebastião Marte, nós hoje fomos incumbidos de falar do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 14, que fala: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Então nós vamos viajar um pouquinho no tempo, 1250 anos antes de Jesus Cristo vir à Terra, Moisés subia no Monte Sinai para trazer os 10 mandamentos, porque o povo estava muito conturbado, fazendo muitas coisas que não devia, demorou 40 dias para descer. Quando desceu, trouxe os 10 mandamentos. E esse mandamento, honrai o vosso pai e vossa mãe, está lá na tábua dos 10 mandamentos. É o quarto mandamento, para ver como é que ele é sério. E desde Moisés, que ele trouxe esses 10 mandamentos de Deus, que foram intuídos por Deus para ele colocar nos mandamentos, era muito sério o negócio. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Então, muitos de nós hoje, todos nós, temos pai, ou já perdemos o pai, ou já perdemos a mãe, somos pais, somos mães. Devemos parar um pouquinho e refletir sobre essas passagens do Evangelho, e é do Velho Testamento ainda, do Velho Testamento, que Jesus veio nos lembrar: olha, tem esse mandamento que é muito importante no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, ele vem nos relembrar o que a gente deve fazer nas situações que nós temos na nossa vida, que hoje nós somos pais, somos mães, mas já fomos filhos, mães e pais em outras gerações, em outras situações. Então, como diz no capítulo, fala bem assim: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Isso está em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro item que tem lá, fala sobre a piedade filial. Resumindo, o que eles querem dizer com isso? Nós, que frequentamos muito o Lar dos Velhinhos, Maria Madalena, no Lucro Madeirante, aqui em Brasília, sabemos e convivemos, antes da pandemia, todo sábado nós íamos lá, ouvir o que os idosos têm para nos contar de suas histórias. E se todo mundo parasse um pouquinho a sua vida, o seu tempo, se tivesse essa oportunidade na sua casa ou na sua família, ou indo no lar de idoso ver, ia escutar muitas histórias sobre essa situação que a gente vive diretamente lá no Lar dos Velhinhos, convivendo com aqueles idosos. E falar piedade filial. Honrai o seu pai e sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. Mas e aqueles que nos abandonaram? Aí vem os questionamentos. Muitos idosos lá, do lado dos velhinhos, a maioria, 80%, eles reclamam que, por exemplo, histórias que é para a gente só sentir um pouquinho o que é que acontece com esse honrai vosso pai e vossa mãe, que muitas pessoas não prestam atenção. Tem idoso que o filho leva lá, fala assim: papai, vamos lá no Lar dos Velhinhos, que eu vou mostrar para você como é que é lá, que lá é legal, para você ficar lá um tempo, vou deixar você lá de tarde, depois eu te pego. Deixa o idoso lá e vai embora, não volta nunca mais. E o idoso fica lá no Lar dos Velhinhos. Imagina a situação de um pai ou a mãe deixado lá no lar, sem ver o filho voltar. E uns, todo final de semana, se arruma, se veste, coloca a malinha debaixo do braço e fica lá no portão, esperando o filho voltar para buscar. É aí, nesse momento, nessa situação que a gente vivencia lá direto, ouvindo as histórias, que você pensa: o que é que um filho desse pensa na vida? Será que ele acha que se ele não é pai, ele vai ser? Ou se não vai ser nessa encarnação, vai ser em outra? O que ele gostaria
que fosse feito com ele no final da vida, no momento de dificuldade, que ele se fizesse com ele. Se ele estivesse idoso já, sem força, sem coragem, não conseguindo se alimentar mais, como é que ele gostaria que fosse tratado? Então, nesse momento de dificuldade que a gente vê muito lá no Lar dos Velhinhos, nós paramos e refletimos, porque nós somos filhos de Deus, e ele nos ensinou: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Ah, mas o meu pai me abandonou quando eu era pequeno, a minha mãe fez isso, fez aquilo. Aí nós vamos de novo dentro do Evangelho. O que direito nós temos de julgá-los? Só de nós estarmos aqui encarnados vivos hoje, só de nós termos nascido, já é uma grande dádiva do nosso pai ou da nossa mãe, de nós estarmos vivos. Eles podiam ter abortado a todos nós. No caso, por exemplo, do Divaldo Franco. Divaldo Pereira Franco era o caçula. Era o caçula. A mãe dele tinha 42 anos. O médico falou para ela: olha, a senhora, se a senhora optar por ter esse filho, a senhora vai morrer. E ela falou para o médico: doutor, eu não tenho medo de morrer. Eu já tenho 12 filhos. Eu quero ter esse filho de qualquer jeito. Se for para mim morrer, eu dando a vida a alguém, para mim isso é importante. E o Divaldo Pereira Franco hoje está com 92 anos, graças a esse ato de amor, desprendimento da mãe dele. E está aí. Conta essa história sempre para a gente, nós ficamos sempre animados com a situação que nós encontramos em certas pessoas. Existem pais e mães ótimos? Existem. Mas quando você frequenta um lar de idosos, que não só o Lar dos Velhinhos, Maria Madalena, o Lar Francisco de Assis, o Lar Bezerra de Menezes e Sobradinho, que nós já tivemos a oportunidade de ir, todos eles têm a mesma história. É a ingratidão dos filhos para com os pais que leva esse abandono. Então, por exemplo, nós podemos parar e pensar: mas quando eu ficar velho, o que vai acontecer? Para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Tem uma história interessante também, um senhor que já desencarnou também. Ele era um senhor rico, era empresário, e foi parar lá no Lar dos Velhinhos. Por quê? A esposa dele morreu. Ele tinha uma casa boa. Um dos filhos foi morar lá com a família inteira, tirou ele do quarto, colocou ele em outro quarto, o quarto de casal, foi mudando de quarto, colocou ele na sala, colocou ele no quarto de empregada. O último quarto que ele levou foi lá para o Lar dos Velhinhos, deixar o pai lá, idoso já, com 80 e poucos anos, que não queria ver mais o pai em casa. Uma das histórias é essa. Então, o que nós podemos fazer para minorar essa situação? É nos colocarmos no lugar daquele pai, daquela mãe. Será como é que eu gostaria de ser tratado se eu tivesse no final da vida, sem conseguir andar, sem conseguir enxergar? Tem alguns lá que são cegos. Um idoso cego e o filho coloca o pai lá. Ah, tá dando muito trabalho, esse cego aqui dá muito trabalho, dá banho nele, dá comida, eu não consigo. Coloca lá no Lar dos Velhinhos e deixa a caridade, a vontade, a boa vontade das pessoas, os trabalhadores, os voluntários, né? E nós vamos lá para ouvi-los, essas histórias. Sempre que nós podemos ouvir essas histórias, é bom a gente ouvir. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Se não ficar velho, vai morrer antes. O que é melhor? Morrer ou ficar velho? É preferível ficar velho. Aproveitar a vida, transferir a experiência que nós temos para as pessoas e mostrar como Jesus gostaria que nós fizéssemos em respeito aos nossos pais. Porque honrar o nosso pai e a nossa mãe é um mandamento de Deus, é o quarto mandamento. E muitos irmãos não prestam atenção. Não prestam atenção. Muitos irmãos, muitos filhos desses idosos que ficam lá no Lar dos Velhinhos, vão lá no final do mês, quando recebe a aposentadoria do INSS, apanhar o restinho que sobra do idoso, ainda vai lá pegar. Aí você para e pensa, além de não ajudar, de não colaborar com o pai, colocar o pai no asilo, ainda vai lá buscar o dinheirinho que ele tinha. E o idoso dá. Ele tem a opção de não dar, ele tem o livre-arbítrio de não dar. Mas ele, em gratidão e achando que vai conquistar alguma amizade, dá um troquinho. A gente fala: mas seu fulano, você não precisa fazer isso. Não, mas meu filho está precisando. Aí a gente para e pensa aonde
existe o amor nessa situação. Então, são essas histórias comoventes de abandono e maltrato de idoso que nós gostamos de relembrar aqui. Tem pais ruins e mães também. Ah, minha mãe desprezou, minha mãe me abandonou, minha mãe jogou na lixeira, meu pai nunca me viu. É outra história. É outra história. Nós não temos o direito de julgá-los, porque nós ainda vamos ser pai, avós, vamos viver e demonstrar a nossa gratidão para aquelas pessoas que trouxeram a nossa chance de reencarnar. Então, muito de tudo isso que nós vivenciamos lá do Las Velhinhos podia ser evitado se as pessoas parassem e analisassem, olha, vamos dar uma olhadinha no Evangelho, vamos ver que Deus mandou lá para Moisés, aquele quarto mandamento, será por que ele escreveu aquilo? Porque a vida gira. Nós hoje somos filhos, mães e pais e vamos voltar a viver novamente em outras vidas e outras situações. E aqueles que abandonam os pais hoje, com certeza terão a lei do retorno, que é ação e reação, a vida é assim. A justiça divina funciona assim. O que nós fazemos, nós vamos ter de volta na nossa vida. Não tem como ser de outra forma. Ah, é o Deus vingativo? Não, não é Deus que é vingativo. Somos nós que fazemos por onde para receber de volta o que nós fizemos. Ah, então muitos idosos que estão lá nos velhinhos fizeram isso em outra encarnação? Pode ter feito. Mas qual o direito que nós temos de abandoná-los e deixá-los lá à sorte? Não. Nós temos que levar a nossa gratidão, o nosso amor, a nossa atenção, quando nós pudermos. Tem idoso, por exemplo, lá, que é muito lúcido. Fala assim, olha, eu sou lúcido, faço tudo sozinho, mas eu não queria dar trabalho aos meus filhos. Eu quero morar aqui. Porque aqui tem pessoas que eu vou conversar com o mesmo nível. Namora, conversa, joga, aprende muita coisa. Quer dizer, tem vários tipos de pessoas, mas é a minoria. Porque a maioria é o abandono da família. A maioria é o abandono da família. E é para esses que abandonam que nós estamos aqui relembrando que o Evangelho nos ensina, que Jesus veio nos relembrar o que Moisés trouxe lá atrás. Que abandonar o pai e a mãe é muito grave. É muito grave. Porque o Evangelho, por exemplo, algumas pessoas analisam uma passagem que está dentro desse capítulo, que Maria e os irmãos de Jesus, quando Jesus estava lá fazendo as curas dentro de casa, a casa estava lotada, lotada de gente. Não dava para eles entrarem, pediram para as pessoas, ó, avisa Jesus aí que nós estamos aqui. Maria e os irmãos deles estão aqui fora. Aí, muito engraçado. Está assim dentro do Evangelho. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está em São Marcos, capítulo 3, versículo 20 a 21, de 31 a 35, e em São Mateus, capítulo 12, 46 a 50, dentro do Evangelho também, que é a interpretação da Bíblia. E nós temos ainda lá no livro O Consolador, na questão 342 do Consolador, que fala também sobre esse item, e fala sobre fraternidade. A resposta de Jesus a seus discípulos, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, é um incitamento à edificação da fraternidade universal? Está perguntando ao Emmanuel. E a resposta do Emmanuel é assim, o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar, fraternalmente, a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Ou seja, independente de quem seja, nós temos que ajudá-lo. E Jesus falou isso. Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? São todos. Ele não quis desfazer da mãe nem dos irmãos. Ele quis mostrar que todos nós somos irmãos e devemos nos ajudar mutuamente,
principalmente os pais e as mães, em momentos de dificuldade, na velhice, onde a decrepitude é grande, física, mental, é difícil. Então você vê um pai em várias situações difíceis, a mãe também, abandonada pelo filho, e ficar ali aguardando, na esperança que ele vai visitá-la, e não vai. Aí nós estamos lá, nós fazemos esse papel. Não, não, fulano, não fica triste, não. Semana que vem ele vem. E brinca, canta, alegra. Tem pessoas que vão lá cantar, levar música, jogar um baralho, jogar um xadrez, jogar um dominó, jogar uma dama, para distraí-los, fazer um pouquinho do que nós gostaríamos que fizesse por nós, se nós estivéssemos no lugar deles. Então, todos nós temos defeito? Temos. Qual o casal, ou o pai ou a mãe que veio com uma receita? Olha, seu bom pai e seu boa mãe é assim, ó. Está escrito aqui. Siga essa cartilha que você vai ser um ótimo pai, uma ótima mãe. Não tem essa cartilha. Então, todos nós somos um universo diferente. Todos nós somos imperfeitos. Mas se a gente buscar dentro do Evangelho de Jesus uma maneira melhor de entender as mensagens que vieram há muitos anos, desde a época de Moisés para cá, nós vamos tentar e vamos conseguir melhorar um pouquinho a nossa vida aqui na Terra e lá no plano espiritual também. No plano espiritual também? Também. Porque nós não somos eternos aqui no corpo físico, nós somos eternos no plano espiritual. Viemos de lá e vamos voltar para lá. E como vão ficar essas pessoas que o pai... Nós vimos lá no Lado Velhinho também uma história de uma senhora. Ela chegou lá, o filho deixou ela, foi lá um mês, todo sábado, e passou a não ir mais. Em 4 meses depois que ela estava lá, ela faleceu. De desgosto, começou a não querer comer mais, não queria mais beber água, porque o filho não ia mais visitar. Foi definhando, não tinha doença nenhuma. Só o desgosto e o abandono. Não adiantou colocar soro, coloca remédio, tenta fazer ela comer, não quer comer. Meu filho me abandonou, não tem mais vontade de viver. E morreu com 4 meses. 4 meses. Então, são histórias que só a gente vivenciando no lar de idoso, você sentindo na pele o que aquelas pessoas sentem, a gente reflete. Por que você vai lá todo sábado? Para ouvir essas histórias e dar mais valor à nossa vida. Porque a nossa vida é muito curta, muito rápida. Nós não vamos ficar aqui para a semente, e o que vai ficar aqui para a gente é o que a gente faz de melhor. Somos imperfeitos? Somos. Todo mundo é imperfeito, mas faz um pouquinho de esforço para se melhorar. E a gente consegue, devagarinho, fazer um pouquinho ali, um pouquinho aqui, para trazer de volta o amor para o nosso lar. Que o que falta hoje muito nos lares é o amor. Está faltando muito. Nós estamos vendo aí com a pandemia, está aumentando as brigas nos lares, separações. As pessoas não estão aguentando ficar junto. Principalmente os pais, não é? Tem idosos aí que não estão aguentando a pressão dentro de casa. Imagina só como é que estão sofrendo. Então, o Evangelho nos é muito rico em várias informações. Tem a parte também da ingratidão dos filhos e os laços de família nesse mesmo capítulo, que também no livro Pensamento e Vida, do Chico Xavier, psicografado, né, pelo Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, ele fala o seguinte: a tara familiar, tara aqui traduzindo seria defeito congênito. Por esse motivo, é a resultante da conjunção de débitos, situando-nos no plano genético enfermiço que merecemos, à face dos nossos compromissos com o mundo e com a vida. Dessa forma, somos impelidos a padecer o retorno dos nossos reflexos tóxicos através das pessoas de nossa parentela e nos devolvem por aflitivos processos de sofrimento. Temos, assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria, que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido, mas também as algemas do constrangimento e da aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer
à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade. Recursos novos, com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos da nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Quer dizer, quando vem alguma coisa acontecer conosco, uma ingratidão que nós fazemos no nosso lar com nossos pais, com as mães, ou vice-versa, nós vamos resgatar o que nós fizemos em outras vidas, ou até às vezes nessa. Não tem como fugir. Então, quando nós paramos e pensamos nessa parte do Evangelho, do Velho Testamento, que honrar o nosso pai e nossa mãe, coisa assim, uma linha só uma linha. Honrai o vosso pai e vossa mãe. Nós temos que lembrar de várias situações de pessoas que passaram aqui pela Terra. Por exemplo, Chico Xavier. O Chico Xavier, com 4 anos de idade, perdeu a mãe. E como o pai dele tinha 9 filhos, distribuiu os filhos, 9 filhos, cada um para uma família. O Chico ficou na casa da madrinha dele, chamada Rita de Cássia. Tinha um filho de 12 anos, o primo do Chico. E o que acontecia? O menino urinava toda noite na cama. Só que de manhã ele trocava de cama e a mãe chegava no quarto, via a cama toda molhada e falava, quem foi? Ele falava, foi o Chico. E o Chico levava uma surra todo dia, com 4 aninhos de idade. Aí, ele se escondia, ia para o fundo do quintal chorar, quando apanhava, na bananeira, no quintal da casa dessa tia dele. E a mãe dele falava, calma, meu filho, calma, Chico, isso vai passar. Calma, meu filho, tenha fé. Não, mamãe, a senhora tem que voltar, tem que me ajudar, que eu não aguento mais apanhar, não. Eu não fiz nada. Ela, mas assim, a dor é o remédio. O sofrimento ensina, meu filho. Calma. O respeito que ele tinha pela mãe, com 4 anos de idade. Quando ele estava bem mais velho, com 5 anos de idade, o menino pegou uma ferida na perna, o primo dele, de 12 anos, a ferida na perna, e a mãe dele chamou a benzedeira, a mãe do menino, a Rita de Cássia. A benzedeira falou, olha, tem aí uma simpatia muito interessante, que se um menino puro lamber a ferida, ele fica bom 3 vezes, 3 final de semana seguidos. Ela olhou para o Chico com 5 aninhos, falou, já vou resolver esse problema. E falou, esse menino aqui vai fazer esse trabalho. O Chico saiu desesperado, foi para o quintal. Mãe, não aguento, a minha tia disse que eu tenho que lamber a ferida da perna do meu primo, eu não vou fazer isso. Ela, vai sim. Vai fazer isso sim, você vai obedecer a sua mãe. Eu estou mandando você ir porque nós vamos colocar um remédio na sua língua, que esse remédio vai curar aquela ferida. Não é o fato, o motivo não é a sua lambida na perna dele, vai ser o remédio que nós vamos colocar na sua língua e ela vai ficar grata e não vai bater mais em você. E o Chico fez o trabalho. Lambeu a perna do primo 3 semanas seguintes e o menino ficou bom, ficou curado. Para provar que o menininho de 5 anos respeitava a mãe dele, mesmo ela morta, já em espírito conversando com ele no fundo do quintal. Quantos de nós respeita nossa mãe, nosso pai, quando não fala alguma coisa, fala, olha, cuidado, não faz isso, vai por aqui, vai por ali, nós já passamos por isso, tenha paciência, isso vai passar. Quantos de nós faz essa reflexão e para pensar um pouquinho no que nossos pais ou nossas mães falam? Então, com situações e histórias que a gente conhece e ouve e lê nas obras espíritas, que nos motivam, nos incentivam a vivenciar sempre um pouquinho do Evangelho, principalmente com os pais. E aquelas pessoas, por exemplo, mas eu não aguento ir lá no Lar dos Velhinhos. Tem pessoas que chegam lá no Lar dos Velhinhos, carrão, né? Caminhonetona, cheio de cesta básica, doação, fralda e tal, encosta o carro lá de ré, deixa as coisas e vai embora. Aí você fala, você não quer entrar, não, para conhecer a instituição? Não. Eu não aguento ver ninguém sofrendo. Vou embora, estou aqui, a doação, não, a gente, obrigado. Obrigado pela doação, legal, muito obrigado. Mas não tem coragem de entrar lá para ver o sofrimento alheio. Então, é muito gratificante quem tem essa oportunidade de ir a algum asilo, alguma instituição, vá
ouça, aprenda e vê o que nós não devemos fazer de abandono aos nossos pais idosos, necessitados, aqueles que precisam de ajuda. Como eu disse, tem alguns que não precisam, que são saudáveis, estão lá por opção, mas é minoria. Eu quero ficar aqui porque aqui eu tenho pessoal da minha idade, a gente vai ficar numa boa. E fica. Mas a maioria é abandonada em situação de saúde difícil. E graças a Deus existem esses asilos, existem esses lugares de acolhimento pelo Brasil e pelo mundo afora, para nos mostrar que a caridade, fora da caridade não há salvação. Imaginemos a caridade de um filho para com um pai doente no final da vida. Essa, na realidade, é a caridade que Jesus tanto pediu através desse mandamento que Moisés trouxe, que Jesus relembrou, mas foi Moisés que escreveu lá atrás: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que Deus vos dará. Olha quanta sabedoria tem numa linha, só numa linhazinha desse mandamento, que deixa a gente que conhece a doutrina, que conhece o evangelho, relembrando sempre: olha, nós temos que fazer alguma coisa. Mas minha mãe não quer ajuda. Eu quero ajudar ela, mas ela não quer me ajuda. Faça a sua parte. Ela não quer ajuda? Uma hora ela vai precisar. E na hora que ela precisar, você tem que estar pronto para ajudar. Essa é a diferença. Agora, não ajudar porque não quer é diferente. Porque a consciência nossa sabe o que nós estamos fazendo. A nossa consciência nos cobra: o que eu poderia fazer pela minha mãe que eu não fiz? A nossa consciência pede: olha, você deveria fazer isso, isso e isso. Então, o que nós temos aqui sempre para deixar de mensagem, de lembrança, de esperança, é que a gente possa colocar essa pequena lembrança do Evangelho, de um dos mandamentos, o quarto mandamento bíblico, que é honrar vosso pai e vossa mãe, no nosso coração, para sempre. E se nós conhecemos alguém que está passando por uma situação semelhante, a não ser que eu faça mais que meu pai, vou tirar meu pai da minha casa, não tem mais o que fazer, pare, pense, peça para ele para ler, dá uma lidinha aqui, dá uma lidinha nessa passagem do Evangelho, e se você pode fazer alguma coisa dentro do que Jesus está nos relembrando, e como é que você gostaria de ser tratado se você estivesse na situação invertida, se fosse o contrário? Como é que você gostaria de ser tratado? E é por isso que a gente para e pensa: nós somos falíveis, mas somos capazes de fazer muito mais do que a gente fez até agora. Nós estamos aqui agora com um livro muito interessante, Jesus é a aspiração das relações luminosas, que tem também sobre esse capítulo que a nossa irmã Hermance Dufour, pelo médium Vanderlei de Oliveira, coloca. O capítulo é o número 19. Quem quiser depois dar uma olhada, é muito interessante. Fala assim: um homem está de casamento marcado, sente-se desvinculado e infeliz com relação à pessoa com quem vai se casar. Quando indagado por ele, por que não cancela o compromisso, e responde: não quero decepcionar meus pais e os convidados. Olha, outra situação. Outra situação. O honrar o pai e mãe é você acolhê-los no momento difícil. E não fazer uma coisa porque eles estão obrigando você a fazer. Olha como é que é interessante essa passagem desse livro. Isso é que muitas pessoas têm feito em suas vidas, escolhido e planejado sua existência conforme os interesses, gostos e opiniões de seus familiares e amigos, relegando para o último plano seus desejos e sentimentos mais sagrados, alegando honrar os seus pais e ter respeito para com a família e amigos. Muitas pessoas pisoteiam necessidades e interesses pessoais em nome do amor. Um amor que lhes custa muito caro, de muita dor e desgaste. Quer dizer, olha como é que já muda o enfoque que a irmã está trazendo. Que muitas pessoas falam: eu vou casar com fulano porque meu pai quer. E estraga uma vida inteira, porque foi achando que estava honrando o pai, fazendo uma coisa que o pai queria. Eu vou ser engenheiro porque meu pai quer, vou ser médico porque meu pai quer, vou ser doutor porque meu pai quer. Isso não é assim também. Honrar o vosso pai e vossa mãe do Evangelho é no momento da dificuldade que o idoso está passando. Respeitar o pai e mãe, sim. Mas fazer alguma coisa na sua vida contra a sua vontade para fazer a vontade do pai e mãe, não. É o que está escrito no livro.
E tem mais. Se você acredita ainda que amar e honrar o seu pai e sua mãe, sem que eles gostariam que você fosse, cuidado, fique vigilante. A negação dos seus propósitos luminosos, de suas intenções, costuma ser a origem da maioria das carências, das depressões e das vidas sem alegria. O nome dessa doença é autoabandono. Amar e honrar o pai e mãe é agradecer sempre por eles tudo que fizeram por você. Porém, reservando seu direito de conquistar a sua autonomia e deixar claro aos dois, com muito amor, que você será quem você quer ser e não o que eles querem que você seja. Amar não é somente ser obediente por obrigação moral com os pais ou não decepcioná-los, os amigos familiares, perante as expectativas que nutrem o seu respeito. Amar é, sobretudo, provar que você também pode responder às suas escolhas, por suas escolhas, pelo que faz ou deixa de fazer, pelo que diz, ainda que não concorde com o seu direito de definir seus rumos daquilo que compete exclusivamente a você e a mais ninguém. Então, meus irmãos, olha só, tem os dois lados. Amar, respeitar os pais, honrar os pais, ajudá-los no momento necessário, mas não fazer o que eles querem por orgulho, por vaidade, por gosto próprio deles. Olha que bacana, como é interessante o Evangelho e as obras que nós temos conhecido ultimamente, interessantíssimas, que todos nós deveríamos parar e refletir um pouquinho. Muito boas suas colocações, agradecemos aqui o estudo, né, dessa noite, por você também ter aceito o nosso convite. Agradecemos a participação de cada um. Nós temos aqui uma afirmação e uma pergunta de um companheiro que ele coloca assim, Nelson. Quando falamos pai, é só a figura paterna, masculina, e quem gerou? Ou outras denominações podem assumir a figura de um pai? Talvez eu tenha entendido que algumas pessoas, muitas vezes, nem chegam a conhecer um pai verdadeiro, né? O pai pode ter falecido, ou pode mesmo ter abandonado, algo nesse sentido. Acho que nesse sentido essa questão, né? Entendeu, Nelson? Entendi. No enfoque que eu entendi, eu vou tentar ver se a gente consegue colocar uma resposta Vou repetir aqui para você. Okay, Quando falamos pai, é só a figura paterna, masculina. E quem gerou? Ou outras denominações podem assumir a figura de um pai? Olha só, hoje em dia, o conceito de família está muito amplo. Hoje nós sabemos que tem família que tem 2 pais, 2 mães, né? Então, essa situação, de você, quem gerou? O que importa é quem cria, quem dá o amor, independente do sexo, opção sexual. Quem cria e dá o amor e educa uma criança, esse será o seu pai, sua mãe, seja o nome que for, que vai dar amor a essa criança e educá-la dentro do Evangelho de Jesus, ensinando como é amar ao próximo. Porque nós passamos por muitas mudanças no mundo, toda hora. E a concepção, por exemplo, hoje nas escolas, estão revendo o Dia dos Pais, o Dia das Mães. Hoje é o Dia da Família. Dia da Família. Você vai exclusivamente para o Dia dos Pais. Tem família hoje em dia que não tem pai, tem 2 mães. Vai para o Dia das Mães. Tem família que não tem mãe, tem 2 pais. E aí? Então, criou-se na escola o Dia da Família. Aí vai todo mundo. Então, o que importa para Deus e para Jesus é o amor, independente de gênero, de opção, de qualquer que seja. Porque quem vai educar, quem vai dar amor, é quem importa. Não foi nem quem foi que fez o menino. É quem cria, quem educa com amor no coração. Esse aqui é o responsável, que vai ser chamado de pai, ou de mãe, ou de irmão, ou de amigo. Muito bem, amigo. Você quer fazer alguma consideração final antes do nosso encerramento? Olha, é muito interessante hoje em dia, principalmente nessa pandemia, né? Os nossos idosos lá, eles estão muito tristes, porque a gente ia lá direto, né? Todo mundo, muitos voluntários, nós temos 100 voluntários inscritos lá no Lados Velhinho. Então, não pode receber visita, que nós levamos o perigo para eles. Então, quem puder, quem tiver facilidade de entrar, como a gente está entrando, vai entrar domingo, todos os domingos, de 10 horas da manhã até às 11, nós conversamos com os idosos também do jeito que nós estamos conversando aqui, fazendo uma live via Zoom, e falamos, o Luiz Otávio, que está aqui nos assistindo também,
toca o teclado, canta uma música. Então, fazer um pouquinho de alegria para ele. Quem puder, tiver disponibilidade, souber tocar algum instrumento ou cantar alguma música, quiser se oferecer, vamos nos oferecer, já que nós estamos em casa e temos essa habilidade, se propor, olha, eu posso cantar música lá para os idosos. Meia hora, é meia hora só. Todo domingo tem esse trabalho no Lar dos Velhinhos, Maria de Madalena. E nós precisamos de voluntários para ajudar nesse momento difícil de pandemia, aqueles idosos que já são tão sofridos. E agora, sem a ausência dos voluntários que fazem esse papel lá fisicamente, podem ajudá-los virtualmente. É um pedido que a gente faz.